Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos. A gente vai ter hoje mais uma aula do nosso curso de inteligência espiritual, vamos assim dizer, né? Um novo capital, que a gente até está mudando um pouquinho, porque quer exatamente trazer isso, né? A ideia é que traga mais sabedoria, mais autoconhecimento, mais reflexão para cada um de vocês. Hoje nós temos a 14ª aula, né? 14ª já vai ser o supercérebro. Eu deixei separado ali para a gente fixar melhor, tá? Porque eu quero que vocês entendam que a gente pode ter um cérebro básico e um cérebro um pouco mais avançado, né? E a gente vai entender hoje um pouco de como isso pode ser possível. A gente utilizar o nosso cérebro como realmente uma super ferramenta e não principalmente se deixar utilizar por ele, tá bom? Então a gente vai começar falando da onde surgiu a ideia, né, dessa aula do supercérebro. Existe um livro do Deepak Chopra e do Rudolf Tanzi que exatamente tem esse nome, o supercérebro. E quando eu comprei, eu imaginei assim que ia ter, sabe, aquelas coisas assim meio viajadas e tal. E, novamente, né, o Deepak Chopra, ele me surpreende muito com o que escreve. Acaba sempre escrevendo coisas fantásticas. Então, é um livro muito legal de ler. É um livro, assim, até bem espesso, mas gostoso de ler. E também muito fácil de assimilar, porque ele traz coisas bem práticas, assim, tá? E hoje a gente vai ver, assim, mais ou menos qual é a ideia principal do que está por trás de ter um supercérebro, utilizar tudo isso, tá? Para que vocês possam, então, saber um pouco mais. Então, se vocês lembrarem, vocês vão, das aulas anteriores, a gente já tinha pontuado que o nosso cérebro tem aí algumas divisões que são muito interessantes para a gente, né? Uma delas é a questão do nosso cérebro ser neuroplástico, né? De ele ter evoluído conforme a necessidade. Então, quando a gente estava lá na nossa idade mais primitiva, né, no início dos tempos, a gente precisava só se preocupar em sobreviver e também buscar o que era essencial. Ou seja, eu tinha que saber se eu estava com fome, com sede, com frio e principalmente se eu estava com medo, sendo ameaçado, para então poder sobreviver. Era algo assim que toda hora eu sempre estava num estado de alerta, né? Tanto que eu costumo dizer no rapel, né? A gente tem medo, os nossos medos natos são dois: o medo de altura e o medo de barulho alto. O medo de barulho alto, principalmente, tem a ver com uma questão de sobrevivência, né? Quer dizer, se existia um barulho que era muito alto, eu tinha que sair dali, por quê? Porque poderia ser um predador, alguma coisa assim, que estivesse vindo e eu tinha que me proteger. E a melhor maneira naquela época era correr, né? Graças a Deus, a gente foi evoluindo, aí surge uma outra parte do nosso cérebro que foi evoluindo também, que é o nosso neocórtex, né? Que a gente sempre fala que a gente tem que tentar levar tudo para lá. Porque foi ele que permitiu a gente escutar um barulho alto e talvez entender, bom, esse barulho alto ele tem a ver com predador, será que eu preciso correr? Será que não é melhor ficar escondido aqui? Mas a gente só aprendeu isso com tentativa e erro. Então é uma coisa que eu acho fascinante, né? Hoje a gente pega uma fruta qualquer na cesta de frutas, a gente vai lá e come sem pensar em nada, não é? Todo mundo acha que faz isso aqui. Ou não, vocês ficam pensando, será que isso é veneno? Será que isso não é venenoso? Já quando a gente vai para a trilha ou para uma atividade outdoor, eu já vejo as pessoas mais preocupadas com isso. Por quê? Essa fruta ali que comeram, será que é venenosa e tal, né? E eu tenho a brilhante e o costume hábito de dizer que todas as frutas e cogumelos são comestíveis, né? Alguns uma vez só. Então, mas era isso que acontecia, essa tentativa e erro que foi nos tornando melhor como espécie. A partir desse momento que a gente conseguiu, então, armazenar informações e experiências, a gente percebia que um cara tinha comido um negócio, e de repente o outro também, e de repente o outro também, e não deu bom. Então, a gente começou a utilizar a lógica do tipo, se não deu certo para eles, será que vai dar certo para mim? E aí nasce, né, a Maria vai com as outras, que por muito tempo talvez fez com que a gente pudesse sobreviver como espécie, e também nos ajuda até agora, que aí a gente pode chamar também, né, do nosso neurônio espelho, ou seja, o que todo mundo está fazendo, se eu fizer também a possibilidade, a probabilidade que isso dê certo é maior. Então, por isso que a gente sempre, às vezes, está fazendo coisas sem prestar muita atenção, né? Então, lembrando que nós temos o tronco cerebral, né, o cérebro límbico, vamos assim dizer, e o neocórtex. Eu acho que é sempre bacana, quando a gente fala desses três, a gente lembrar daquela cena que eu fiz em uma das aulas, que exatamente comparava eles três com um elevador, né? A informação que chega no primeiro nível, no térreo, é sempre a pior de todas, né? Que é assim, aquela, meu Deus, nós vamos morrer, né? Porque ninguém sabe, existe um monstro lá fora. Quando a gente sobe já para o sistema límbico, mas então, o que a gente vai fazer, né, no primeiro andar? Ele processa assim, o que a gente pode fazer para que o monstro não nos pegue, né? E aí a gente começa a processar um monte de coisa.
Só que se a gente não consegue trazer essa informação do primeiro e do segundo, principalmente para o terceiro andar que está lá o neocórtex, o que acontece? Talvez a gente morra já no primeiro e no segundo andar, né? Tentando se livrar dele. Porque às vezes quando chega no neocórtex, o que ele vai fazer? O nosso cérebro vai olhar para toda aquela situação e vai falar assim, tá, o monstro que você se referia era a lagartixa que está passando ali. Eu tive, tô falando da lagartixa porque acabou de acontecer comigo, tá? Eu fui pegar a lâmpada para trocar aqui e de repente alguma coisa saltou na minha mão. O que aconteceu? O sistema falou, cara, meu Deus do céu, você vai morrer. É um monstro. E de repente eu pensei, meu Deus, vou morrer mesmo, né? Esse negócio está subindo em cima de mim. E daí eu respirei e falei, ah, tá, é só uma lagartixa. Quer dizer, quem tivesse visto a cena de fora, ia falar, cara, que maricona, né? E eu vi isso acontecer, acontece direto nas trilhas e tudo mais, ou seja, quando você não consegue, né, parar e pensar e levar essa informação do térreo até a parte de cima do seu cérebro, é isso que vai acontecer. Eu já vi gente até perder namoro na trilha por causa disso. Eu lembro até hoje, o rapaz foi na trilha, eu percebi assim que ele estava realmente muito interessado em demonstrar para aquela menina que foi com ele que ele era realmente assim um cara da trilha e tudo mais, que ele não tinha medo. E a gente tinha uma parte que era com luz toda apagada. E de repente eu só escutei com uma voz muito fina assim, o cara gritando, ah, é cobra, cobra, cobra. E de repente eu fui para ver o que tinha acontecido, ele, uma cobra em mim, não sei o quê. A hora que eu acendi a luz era um galho. E daí ele só olhou para mim assim, eu saí gritando fino e desesperado. Eu falei, sim, ele falou, puta, perdi. Eu falei, cara, essa você perdeu realmente. Se depender desse aspecto, você perdeu. Então, ou seja, são coisas que quando acontece, às vezes a gente não consegue pensar. Quem talvez tenha frieza de uma atividade à noite, alguma coisa cair em você e você imaginar, não, pode ser somente um galho. Né? A gente às vezes não consegue chegar nesse nível de lógica. Então a gente tem sempre que pensar nisso. Então a gente sempre tem que pensar que quando a informação chega, ela vai chegar toda poluída e cheia de informações a mais que eu desconheço, porque o nosso sistema do tronco cerebral ele não foi feito para processar a informação, somente sentir ela. O sistema límbico mais ainda, porque ele só quer correr dali ou revidar, né? Que daí a gente começa a sentir raiva e tudo mais. E lembrar que o nosso neocórtex é aquele cara que fala, epa, calma, o que está acontecendo? Né? Aquele cara calminho. Quem assistiu Divertidamente sabe, né? Essa divisão que a gente tem na nossa cabeça ali, lá no filme fica bem evidente. Então, é isso. Acontece, ele fala, calma, olha, isso tudo que vocês estão tendo medo, é isso. Né? Então, isso é muito legal. Mas existe uma nova maneira também de lidar uma nova abordagem, vamos dizer assim, de como a gente pode lidar com o nosso cérebro. Eu estou falando agora de neocórtex mesmo, não estou nem falando das camadas inferiores. Existem coisas que eu posso fazer, maneiras que eu posso me envolver com o meu cérebro que são diferentes do usual. Né? Se eu falar para vocês que dentro do cérebro de vocês existe um líder, um inventor, um professor barra aluno e também um usuário, vocês vão acreditar? Vocês conseguem imaginar mais ou menos o que seja isso? Conseguem? Alguém, por favor, fale comigo. Eu adoro a interação de vocês. Fala alguém. Érica, Alexandra, Juliane, Lia. Deve ter mais gente para baixo aqui que eu não estou vendo ainda, mas eu sei que tem. Vocês podem imaginar o que é essas partes aí do cérebro que talvez vocês nunca ouviram falar que vocês têm? Vocês estão só na parte do cérebro básico ainda. Até o final da aula eu quero que vocês vão para um super cérebro. Mas é basicamente isso, tá? Isso são algumas classificações, tá? Que a gente vai utilizar para poder entender o que é o supercérebro. Mas claro que elas vão muito além disso. Mas basicamente nós sempre atuamos nessas 4 partes aí. Ou como líder, ou como inventor, professor, barra aluno ou usuário. Então, eu não sei se todos vocês sabem, mas eu trabalhei com tecnologia por muito tempo, né? Trabalhei com TI. Então, eu era desenvolvedor de sistemas, a gente faz meio que de tudo, engenharia de software, essas coisas todas, né? Gerente de projeto, atendente, suporte, basicamente o que eu faço no Trackers hoje, né? Eu faço tudo. E por que eu fui fazer a faculdade de ciência da computação? Primeiro, eu odiava computadores. Eu me lembro assim que eu era um cara muito de livro e quando começou a surgir o negócio de computador, foi uma coisa estranha, né? Eu via meus amigos mexendo e tal, até que eu fiz a primeira aula. E eu me lembro que minha mãe já me tacou num curso de manutenção e montagem de computadores. E dali, simplesmente, eu comecei a fazer outros cursos e eu não saía da aula. Quando terminava a aula, como eu podia ficar lá mexendo no computador, eu ficava lá fácil por 3, 4, 5 horas. Chegou um ponto que depois de mais ou menos 1 ano de curso, eu estava dando aula, né? Na escola que eu comecei. E isso meio que se segue em tudo que eu acabo fazendo, porque quando eu gosto de algo, não é difícil para mim entrar num flow e que eu possa ficar muitas e muitas horas ali falando sobre aquilo ou fazendo aquilo. Então, nossa aula hoje, eu já vou dizer que são de 4 horas, tá?
Então se prepare. Então, eu achava muito interessante, principalmente, os caras que programavam um computador. Porque como é que um ser humano olha para uma tela e fala, computador, faça isso, e de repente o computador fazia aquilo. Eu, né, com as minhas histórias de cavalaria e tudo mais, de mágicos, eu falo, cara, isso é a nova magia do século, porque eu estou pegando algo que não existe e transformando, que não é palpável, transformando em algo que existe. Isso para mim era, assim, era o poder, vamos dizer assim, entendeu? Porque, meu Deus, eu posso fazer muita coisa com isso, eu posso me comunicar com uma máquina, né? E, por exemplo, eu falo mais ou menos inglês, falo bem espanhol, um pouquinho de francês talvez eu entenda, mandarim eu fiz, mas já foi, mas linguagem de programação eu devo falar umas 5 ou 6, quer dizer, né? Então eu achava fantástico isso, sabe? Que eu poderia me comunicar com elas. E aliado, então, esse conhecimento, né, da Faculdade de Ciência da Computação e com a minha vivência também, mais nessa parte humana, eu percebi que o cérebro humano ele é muito mais potente do que um computador. Mas por que a gente não é capaz, né, de fazer cálculos tão rápidos e tudo mais? Porque basicamente o computador, quando vai fazer um cálculo de vezes, ele não faz vezes, ele faz pelo que é mais simples. Então se eu vou falar para ele assim, quanto que é 3 vezes 6, 3 vezes 2, por exemplo, ele não vai fazer assim 3 vezes 2, ele vai fazer 2 mais 2 mais 2. É muito mais rápido do que para ele fazer dessa forma. E o ser humano, ele é totalmente ao contrário. Se eu falar para você que é mais fácil fazer 2 mais 2 mais 2, você vai achar que é complexo porque é repetitivo. E aí você vai tentar achar um caminho mais rápido. E esse caminho é a tabuada, né? Se eu perguntar para você 3 vezes 2, pronto, já sei, é esse o número, né? Porque você decorou, você fez seu cérebro já se apropriar dessa resposta. Então, o computador ele utiliza muito mais a lógica para decidir as coisas do que a gente, né? A gente, além de utilizar a lógica, a gente utiliza também instinto, a gente utiliza experiências passadas, né? Tudo isso. Então, isso que ainda nos difere das máquinas. Mas talvez agora, com machine learning, que é exatamente as máquinas aprendendo, hoje vocês vão ver, às vezes, num site aí, né, de compras e tudo mais, você fala, às vezes, com o atendente no chat e nem é um atendente que está lá. Até foi feita uma pesquisa nesses últimos anos, utilizando máquinas assim, fazendo ligações para as pessoas, ou quando elas ligavam num delivery, as pessoas às vezes não conseguiam identificar que elas estavam falando com uma máquina, e a máquina fecha todo o pedido do cliente. Para vocês verem como é que já estão, né? Mas, graças a Deus, ainda os computadores não conseguem sentir, intuir, né? Eles conseguem, assim, prever ou dar uma probabilidade do que pode acontecer. Eu estou assistindo um Star Trek, então é mais ou menos o que eu vejo lá, né? Tem o Dr. Spock lá, que é totalmente lógica, mas tem um lado humano que ele tenta reprimir, e ele acaba sendo muito assertivo para aquilo que é intelectual e lógico, mas ele não consegue entender, às vezes, por que aquela decisão deu certo, indo contra toda a lógica. Por quê? Porque foi feito pela intuição. Então, isso na informática me chamava muita atenção. E eu percebi que as pessoas são assim como programas de computador. Quando vocês acreditam, eu quero uma resposta, que dá um erro num programa de computador? Magicamente, de repente, o computador resolve dar um erro porque ele tem temperamento? Quem que vai... Erro de comando. Erro de comando. Erro de comando. Ou seja, o ser humaninho que foi lá utilizar a máquina, ou desenvolver ela, vou falar no meu nível, eu fui lá e desenvolvi aquilo. Eu, às vezes, não sabia como era tudo, todo o processo, eu deixei uma lacuna lá, né? Teve, por exemplo, só para dar um exemplo de como isso pode ser perigoso, uma das naves que ia até a Lua, das Apolos, que foram até a Lua e aí explodiu no retorno, ela explodiu por causa do sistema métrico e sistema imperial, porque nós utilizamos a vírgula, né, e o sistema imperial, que é os Estados Unidos, que só eles utilizam até hoje, eu não sei porquê, utiliza ponto. E por causa disso houve um erro de conversão, e a nave explodiu e matou toda a tripulação. Então daí a gente consegue ver como que isso é potencializado, né? E como que um sistema de computador dá erro depois de pronto? Porque o usuário geralmente não consegue ler todas as informações ou ele simplesmente quer achar o caminho mais fácil. É mais ou menos assim, o sistema de e-mail é automatizado, de repente a pessoa fala, eu não recebi o e-mail, mas ela não procurou. Quer dizer, de repente o computador olhou para aquela pessoa e falou assim, não vou mandar e-mail para essa pessoa porque eu não fui com a cara dela. Ou seja, o que é automatizado no computador acontece para todo mundo. Até existe uma regra na matemática e também na ciência da computação,
a Juliana talvez possa me ajudar com isso, que diz que tudo que acontece de -1 até 1 acontece em toda a matemática, acontece em toda a informática, tá? Então é bem isso. Mas vocês imaginam, com 0 e 1 o computador consegue fazer um monte de coisa e já se torna complexo. Agora você imagina as relações humanas em que a gente não se comunica só com 0 e 1. Não é só sim ou não, tá certo ou tá errado. Né? Você falou isso ou você não falou? É verdade ou é mentira? Então, quer dizer, é tudo muito mais complexo. Né? Então, é isso que eu aprendi. Que geralmente um software, ou seja, o nosso relacionamento, o que está dentro da gente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele costuma dar erro quando você não consegue dar as instruções corretas de como ele deve operar. E esse é o principal problema. Né? As pessoas, às vezes, elas alimentam um relacionamento com más informações, elas alimentam uma rotina de trabalho com má informação, e principalmente se alimentam com má informação. Né? E quando eu falo informação, não estou falando do que você vê no jornal, na TV, na internet, mas também, a gente vai chegar nesse ponto. Tá? Mas principalmente assim, não está claro para ela, ela implementa aquela programação dentro do cérebro dela, e esse cérebro faz com que algo seja executado através de um gatilho, ou seja, de um botãozinho que alguém aperta lá em determinado momento. Seja, a gente vai falar daqui a pouco no trânsito, seja numa discussão, seja quando você se sente talvez chateado, triste, ou, por exemplo, sei lá, desvalorizado. Então esse programa ele ativa. Por quê? E esse programa geralmente ele tem pouca informação ou quase nenhuma informação boa, por quê? Porque ele não foi processado pelo teu neocórtex, ele foi processado pelo sistema mais básico lá, que é o sistema límbico ou o sistema reptiliano, ou o tronco cerebral, como vocês quiserem. Né? Então, quer dizer, ele não se utiliza tanto da lógica, e qual que vai ser o resultado disso, então? Vai ser uma execução e um processamento ruim. Não tem como ser diferente. Né? Então, se a gente se alimenta esse nosso sistema, que é o nosso cérebro, com informação errada, o processamento vai ser ruim, logo o resultado, a informação, ela também não vai ser tão boa. Então, a gente sempre fala que dados são coisas, são informações desconectas, né? Aí você recebe, você escuta isso, ou você intui isso, você sente isso, o seu cérebro processa e dali você toma uma decisão. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que tentar ter o maior número de informações possíveis sobre aquilo para então decidir. Mas como o ser humano é complexo, nem sempre isso vai ajudar ele, principalmente no que diz questão à sua sobrevivência. Porque quando é uma questão de sobrevivência, talvez não dê tempo de pensar. E aí você vai ter que intuir. E é por isso que, por exemplo, nas artes marciais a gente treina tanto. Defesa pessoal. Uma coisa aconteceu comigo, que eu achei fantástica. Eu trabalhava ainda na área de TI e tinha um colega nosso que vivia cutucando a gente, e não há coisa que eu mais odeio que alguém me cutucando. E eu tava treinando para o exame de faixa preta, toda hora eu falava, cara, amigo do céu, por favor, cara, eu tô treinando, não é brincadeira, a gente tá treinando exatamente isso, o cara chega e te dá um cutucão, ou, entendeu? Não faz isso, que daqui a pouco vai dar BO. E teve um dia que simplesmente virou cena de filme, né? Eu tava na última semana de treinamento da faixa preta, ele veio me cutucar e de repente, a hora que eu vi, eu já tava segurando a garganta dele, com o braço dele esticado e ele curvado, e todo mundo do escritório olhando. Eu simplesmente apaguei e não pensei. Ou seja, eu intuí tanto, afinal, eu treinei tanto que aquilo virou intuitivo. Vocês entenderam? Então, é para isso. Até, se não me engano, era Sócrates que dizia, né, que a excelência é algo que deve ser treinado até que ele se torne a sua intuição, até que se torne automático. Entendeu? Então, excelência não é uma questão de ter nascido assim, mas de ter treinado para ficar assim. Vocês entenderam? Estava eu e o Sócrates. Já viram essas, né? Na internet, agora está cheio. Então, é assim que a gente tem que começar a pensar. Que o nosso cérebro ele é parecido com um sistema de computador, ele é nosso hardware, em que a gente está fazendo um software novo, a gente está fazendo uma programação nova. Né? E se eu não conseguir, então, agir da melhor maneira, ter as melhores informações, provavelmente o processamento vai ser ruim. Tanto é que existe uma máxima dentro da TI, da ciência da computação, que diz, se você quer que um ser humano erre, deixe ele sozinho. Agora, se quer que ele cometa um grande erro, dê um computador para ele. Por quê? Porque eu consigo, às vezes, apertando um botão, fazendo uma programação errada, ir lá e desligar todos os monitores cardíacos do software que estava lá controlando as pessoas no hospital. Então, às vezes, com uma linha de código errada, eu vou lá e mato todo mundo. Vocês entenderam? Então, é bem interessante analisar, né, a responsabilidade que nós tínhamos quando estávamos desenvolvendo algo. Por exemplo, eu trabalhava no sistema software para sistema bancário,
às vezes lá com um erro eu podia deixar alguém ou muito rico ou alguém muito pobre, ou deixar eu pobre para sempre, né? Porque eu ia ter que dar conta do dinheiro para onde ele foi, né? Graças a Deus algumas vezes aconteceram, mas deu para corrigir, né? Sempre tem um backup de tudo, sempre tem a contingência de tudo e sempre orem, né? Antes de fazer qualquer coisa, porque às vezes só isso salva a gente. Então, mas vamos pensar o seguinte, né? Eu falei então que nós temos o cérebro líder, né? O cérebro inventor, o professor e o usuário. Vamos falar um pouco agora de cada um, tá? Para que vocês possam entender bem o que é. Tá ficando claro para vocês, pessoal? Vocês estão muito quietos, não sei se tá legal, se é quinta-feira e já estão pensando na Tá balada. ótimo. É que é muita informação para a gente ir processando, a gente quer aproveitar cada palavra. Ah, ok. Agora meu sistema, meu software está dizendo, ok, continue, tá tudo certo, sistemas checados. Então, assim, o cérebro como líder. Lembram que os PCs, os computadores, né, eles recebem ordem fixa e comandos fixos. Então, se eu apertar o botão do ligar o notebook, ele vai ligar minha televisão? Não, né? Se eu apertar o botão esquerdo do mouse, vai aparecer as coisas do menu direito? Não. Qual que é o grande problema do ser humano? Se eu tiver um botãozinho, aquele botão, a primeira vez que eu apertar, ele vai me ligar. A segunda, ele vai desligar. A terceira vai fazer eu ir para cima da pessoa e arrebentar, às vezes, a cara dela. Ou eu vou acabar apertando o outro botão que eu vou, sei lá, acontecer o quê. Vocês entenderam? É difícil prever. Às vezes, da mesma maneira que, por exemplo, assim, você vai e fala bom dia para uma pessoa. O natural é que ela responda bom dia, como é que você tá e tal. Mas não, às vezes você fala bom dia para a pessoa fala bom dia. Ou por que bom dia? Vocês entenderam? Ou nem responde, né? Ou nem responde, né? Até tem uma... É muito engraçado, né? Porque às vezes se a pessoa dormiu mais do que ela deveria, ela acorda de mau humor. Se às vezes ela dormiu menos, ela acorda de mau humor. Às vezes, daí, o mesmo ser humano, na outra semana, se ele dormir menos, ele vai acordar mais bem-humorado e se dormir mais, ele acorda, tipo assim, né, azedo. Não deveria ser o contrário? Já que o cara teve uma boa noite de sono, ele acordar bem, né? E quem vai para academia, às vezes no horário, sabe, se você dormir antes da academia, o lógico seria, bom, agora que eu estou descansado, eu vou para lá e vou render. E o que acontece? Você vai para lá com preguiça, daí tudo tá ruim, né? Você fala que não vai mais treinar essa droga, porque, né, não tô mais afim, e aí você abandona, né? É a mesma coisa de ir pra trilha, né? Ah, não, essa trilha vai ser top, não sei o quê, durante a semana toda. Aí, sei lá, aconteceu um probleminha na sexta, né? Ah, não, agora está tudo errado. Meu Deus do céu. Então, às vezes eu consigo perceber isso, sabe, no ambiente, assim. Tem gente que vem e parece que solta uma bomba, assim, negra no lugar, e você percebe, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, o nosso cérebro é um organismo vivo, né? E ele muda a cada vez que a gente manda uma informação, o processamento nem sempre vai ser o mesmo. Ele pode ser totalmente diferente do que a gente teve da última vez, né? Às vezes um eu te amo pode ser muito legal, mas às vezes um eu te amo depois de uma discussão pode soar meio esquisito. Olha só como é que é. Então tudo vai depender do contexto. Já para os computadores, já para as máquinas, já para quase todo o resto do universo que é matemático, a lei é uma só, né? E aí vem o buraco negro que é a exceção, né, para tudo isso. Mas é basicamente isso, né? Por exemplo, quando você dá uma ordem para o seu cérebro, o que eu quero, eu vou comer amanhã, sei lá, bacon com ovos mexidos, aquele café americano lá, ou seja, é uma informação muito fácil que se dá para o seu cérebro. Por quê? Porque ele já tem dentro dos bancos de memória dele, lá de certo modo, que aquilo é legal. Mas quando a gente está pensando, isso é o nosso pensamento de cérebro como líder, né? Ou seja, eu chego para ele e dou uma instrução. E quanto mais específica essa função for, mais fácil para ele processar. Ok? Então, isso é bom por um lado, quando eu utilizo o meu cérebro como líder, né? Mas pode ser ruim. Porque o certo, às vezes, seria a gente pensar assim, mas o que eu posso comer de café da manhã amanhã? Por quê? Porque aí eu abro um reservatório novo de ideias em que eu vou ter que pensar. Toda vez que eu ordeno meu cérebro, eu diminuo o processamento, fica mais rápido, o resultado vem mais rápido, mas eu tiro todo o processo de aprendizado dele. Tem coisas que isso é importante? Sim, né? Pensa assim, às vezes eu já devo ter falado para alguns.
que quando a gente vai fazer uma atividade de altura, principalmente o rapel, eu falo, olha, gente, a primeira vez eu vou tentar com muitas vezes, como se diz, gentileza, fazer com que vocês desçam e tudo mais. Mas se vocês ficarem se bloqueando, dizendo que eu tô com medo, que eu não vou descer, que eu vou cair, que eu vou morrer, o pessoal já viu, eu me altero totalmente. Por quê? Porque aí eu tô utilizando o seu cérebro como líder. Eu não tô mais falando com você, eu tô falando diretamente com o seu cérebro, às vezes. Talvez vocês nem soubessem disso. Mas é aquela coisa, faz o que eu estou pedindo. Coloca o pé lá, coloca o pé aqui, desce assim. Ah, mas para onde que vai? Para baixo. Ou seja, eu estou tirando toda a gama de informações que são desnecessárias e fazendo o seu cérebro focar na programação que é básica, que é, você tem que terminar isso. Se você está com medo, talvez, de morrer fazendo o rapel, é ilógico você ficar pendurado tanto tempo ali na parte alta. Faça algo para você descer. Quem que conseguiu já pensar tudo isso lá em cima? Né? E até gentilmente, né? Porque talvez eu não consiga, né? O pessoal tá dizendo que deu um problema aqui de áudio, tá tudo certo para vocês? Só me dá um joinha aí, perfeito, beleza. Então, é muito engraçado, né? Porque a gente acaba não entendendo, às vezes, dessa forma. A gente acaba vendo tudo de maneira diferente. Então, às vezes nós precisamos utilizar o nosso cérebro como um líder. É a mesma coisa quando a gente vai, às vezes, fazer a trilha de iniciação, que tem aquele rito da cachoeira, né? Que eu falo assim, agora não é hora de pensar. Agora é a hora de agir. Por quê? Porque já foi falado tudo. Às vezes você encher o seu cérebro com muita informação, vai fazer com que tudo dê errado. Então a gente poderia fazer uma análise assim, o cérebro sempre dá mais informação, sempre traz mais do que você pede. Algumas vezes isso vai ser bom, algumas vezes isso não vai ser tão bom. A gente pode lembrar aqui daquela parábola do Buda, né, que ele dizia que toda informação é como uma flecha. A primeira flecha que nos atinge, ela tem assim, uma confusão de informações nela, né? Ela é provida de ego, ela é provida de apego, de todas as emoções que também são boas e são ruins, né? Mas geralmente quando a segunda flecha que te atinge, que é a flecha realmente da verdade, da informação, ela traz algo que é muito simples e muito fácil de ser processado, né? Às vezes quando alguém fala assim, não gostei do que você fez, a gente já é invadido por várias coisas, né? Do tipo, meu Deus, eu não gostou por quê? O que eu fiz de errado? Tudo mais e tal. E ele fala, não gostei, não porque você errou, mas porque tal pessoa poderia ter feito outra coisa. Aí o seu cérebro vai pensando, peraí, o problema não é comigo, o problema é com a outra pessoa. Então, quer dizer, eu posso contornar isso, posso corrigir. Vocês entenderam? Então, basicamente, utilizar o nosso cérebro como líder é utilizar ele exatamente nesse sentido. Pensa nele como um computador em que você vai dar uma instrução. É isso que eu tenho que fazer. Por exemplo, a gente foi fazer o rapel do lenhador no final de semana. Fazia, sei lá, quase uns 8 meses que eu não ia lá. As cordas novas, tudo novo. Eu tenho que descer a primeira vez, eu sempre também fico assim, cara, e aí, como é que vai ser e tal, não sei o quê. Não achem vocês que chego lá e falo, meu Deus, eu vou descer isso daí pulando. Não. Só que eu tenho que lembrar no seguinte, né, cérebro? Primeira coisa, eu quero que você faça essa amarração bem feita. O cérebro foi lá e fez, né, através do meu corpo e tudo mais. Cérebro, essas cordas estão ok. O cérebro fala, cara, corda novinha, relaxa, né? Cérebro, estou ancorado, posso fazer tudo certinho? Sim. Corda está protegida, não vai ter nada que possa cortar durante a minha descida? Não. Equipamento está ok? Está ok. O que eu tenho que fazer? Vá e desça. É o que o meu cérebro diz, né? E eu sei que quando vocês chegam lá, vocês pensam nas mesmas coisas. Só que talvez a diferença seja, como é que eu vou processar isso? Eu vou ficar barganhando com o meu cérebro ou vou realmente ordenar para ele fazer alguma coisa? O que eu vejo geralmente as pessoas fazendo barganhas, né? Do tipo, eu acho que eu vou descer uma vez. Se eu descer uma vez e perceber que não aconteceu nada, tudo bem. Não, eu vou esperar alguém descer. Porque se alguém descer, e aí for a minha vez, eu sei que está tudo funcionando. Daí tem gente que fala, mas e se assim, a corda tem um número de utilizações e esse cara está fazendo exatamente a última descida e eu vou ter que descer depois? Você viu como nosso cérebro é louco? Então, a gente pode dizer que o cérebro básico, tendo uma comparação, ele diz assim, eu não gosto de mudança. Eu gosto de tudo como sempre foi. Já o cérebro, que é super, né, o super cérebro vai dizer assim, o que eu posso aprender com esse fato novo que está acontecendo? Outra coisa diz perante os nossos comportamentos, né? Hoje, no dia de hoje, eu não me comportei da maneira que eu gostaria, eu não agi da melhor maneira. Então,
mas também não importa, eu quero que todos me aceitem desse jeito porque eu sou assim. Isso é o que o cérebro normal diz. Já o supercérebro, o cérebro treinado, ele diz, beleza, não foi hoje que eu fiz tudo da melhor maneira, mas o que eu posso fazer para viver de forma pacífica, né, e harmônica com os outros? Porque lembrem também, nem sempre agir da melhor maneira significa agir da maneira certa. Às vezes você agir da maneira certa para ti e tem uma justificativa, mas para o outro talvez ele não entenda, né? Porque também a gente não pode criar essa prisão, né, de fazer somente aquilo que vai agradar os outros. Às vezes a gente precisa nos impor, a gente precisa colocar um pouquinho também do nosso ego para fora. Isso não está errado. Entenderam, então, o que seria um super cérebro voltado para a liderança? Para você utilizar ele como um líder? Ficou claro, assim? Eu acho que é a parte mais clara que tem. Porque é basicamente você pensar no seu cérebro como uma entidade desassociada de você, né? Em que você ordena ele. Eu vou dizer para vocês, eu já tinha mais ou menos lampejos disso, mas depois que eu li, isso vai fazer uns 2 anos atrás, e comecei a utilizar isso, principalmente em momentos de dificuldade. Às vezes você está numa discussão, está muito nervoso e tal, você começa, cérebro, por favor, para de pensar bobeira. Parece que simplesmente vai implementando uma programação ali e as coisas vão deixando de ser complexas e elas acontecem, tá? Então, assim, não subestimem esse poder de você ordenar o seu cérebro a fazer algo, tá? É mais ou menos assim. Já pararam para pensar em fazer um relaxamento legal? Vocês podem fazer isso depois da aula. Em que, em vez de você relaxar, você ordena o seu corpo a relaxar. Basicamente, a meditação é um pouco disso, né? Você fala assim, eu não quero pensar sobre isso, cérebro. Eu quero que você foque naquilo. Eu quero que você desligue essa preocupação. Então, quer dizer, quando você consegue atingir esse nível de liderar o seu cérebro e ordenar ele, você vai desligando sistemas, né, que não estão focados naquilo que você precisa. E como é que seria o nosso cérebro como inventor, né? A gente falou dele como líder, mas existe também o nosso cérebro inventor. E o nosso cérebro inventor, vamos pensar assim, ó, todos os nossos órgãos, do início da nossa vida até a nossa morte, assim, pelo menos quase todos, né, a grande maioria, eles vão ter a mesma função, né? Ou seja, meu rim vai ter sempre a mesma função do início ao fim da minha vida. Tô certo? Tô errado? Ok? O meu coração vai ter a mesma função do início ao fim da minha vida. Ou seja, esses órgãos, eles não evoluem, eles não mudam. Qual é o único órgão nosso que vai, assim, se alterar? Não de maneira física, mas de maneira interior. Cérebro, não é? Ou seja, o cérebro tem uma capacidade de se transformar naquilo que a gente alimentar ele para ser. Claro, vão ter algumas mudanças, por exemplo, se o cara é fumante, não sei o quê, o pulmão dele não vai ter a mesma característica de um não fumante, coisas assim, né? Mas assim, aquele pulmão, ele continua fazendo a mesma função, né? Que é oxigenar o corpo, não existe outra função para ele. Então isso é muito legal. Afinal, o nosso cérebro é um dos únicos que conseguem, né, quando prejudicado, às vezes um lado ou outro, assumir funções que não seriam daquela parte. Para vocês verem como ele pode ser, como ele pode evoluir, né? Então, é o nosso cérebro que permite a gente aprender algo novo, ter uma nova capacidade, só que ele só aprende e faz isso se você estimula ele. Um exemplo disso é que a gente aprende a falar, não é? A gente já nasce com tudo pronto para falar, mas a gente precisa, principalmente, escutar muitas pessoas falar até que a gente aprenda a falar, a andar, a ler e tudo mais. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de circo? Todo mundo, né? Qual a expressão máxima de um circo que vocês acham assim que existe na face da Terra hoje? Quando você fala assim, cara, eu vou ver um show de circo, eu quero Circo ir de Soleil. Circo de Soleil, né? Assim, é um dos meus sonhos também. É meu sonho, mas diz que acho que parece que eles cancelaram, né, ali em Curitiba. Vamos fazer eles vão fazer um dia lá no Sidney pra gente. Vocês ouvi falar que eles estavam falindo, mas não sei se foi só da boca para fora, não fui atrás para investigar. Mas depois da pandemia eles vão ganhar tanta grana, porque você imagina quantas pessoas vão querer viajar para ver o Cirque du Soleil. Então é só... Tomara. A gente vai fazer... uma das viagens de 2022 ou até 2025 é isso, tá? A gente vai fazer uma montanha que o Cirque du Soleil esteja perto. Prometo para vocês. Vocês acham... Assim, a gente acha que esses caras nascem com dons sobre-humanos, assim, né? Tipo, talentos e tal. O cara deve vir de uma família de circo já, sei lá, 10 gerações. O cara que era lá da pré-história, ele já pulava numas árvores, e aí ele sempre foi mantendo isso, e de repente... E eu descobri esses dias que não. Os caras do Circo de Soleil, eles são treinados, assim, às vezes são pessoas comuns que vão lá, fazem a escola de circo deles,
Claro que com muita dedicação, não vai ser a dedicação que eu tenho, por exemplo, para aprender, sei lá, a fazer qualquer coisa que eu não queira, né? Mas assim, eles se dedicam pra caramba, e aí eles acabam se tornando o Circo de Solé. Vocês entenderam? Então, ou seja, o cérebro é capaz de inventar tanta coisa e aprender tanta coisa quando eu estimulo ele, que ele é capaz de tornar um artista do Circo de Solé, né? Vocês que fazem trilha, já são conhecidos, têm lenço de panda, vocês não nasceram pandas, nem corvos, e nem nada, nem texugos, né? Ou seja, vocês foram lá e se dedicaram um pouquinho, né? De repente você está indo para a montanha e você começa a ler um pouco mais, ou seja, vocês têm um estímulo para crescer. Então, tudo que me estimula a crescer faz eu aprender algo novo. A única coisa ruim é quando às vezes só tem um estímulo na minha vida, né? Seria como guardar todos os ovos da galinha num único cesto, né? E aquele cesto quebra, e tá tudo lá. E aí eu perdi todos os ovos. Então, quer dizer, não dá, eu preciso ter estímulos diferentes. E a gente tem um negócio chamado hobby, né? Quantas vezes vocês já viram um hobby se tornando algo sério? No meu caso, por exemplo, é isso, era um hobby fazer uma caminhada. De repente, hoje a gente tem a Trackers, né? Quer dizer, é muito legal, às vezes, quando eu estimulo ou eu faço com que um hobby meu seja algo tão especial, que me estimula tanto, que eu me torno, né, quase um professor daquilo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que buscar. Ah, mas então, assim, eu tenho que ter um único hobby? Não, você vai ter coisas que você gosta de fazer, você entendeu? Busque isso, estimule seu cérebro de todas as formas. Aquelas coisinhas que a gente sempre fala de ginástica cerebral, pegar caminhos diferentes, fazer continhas de mais e menos. Hoje a gente nem sabe fazer mais esses negócios hoje, né? Esses dias aí teve que fazer, eu me bati e tal. Quer dizer, é estimular o cérebro, sabe? Contar coisas novas, às vezes aprender línguas, tudo isso é muito importante. Então, a gente hoje pode dizer que o cérebro básico, ele diz mais ou menos assim, ó, eu já tô velho, não vou aprender, eu não vou mudar nada. É aquele cara que fala assim, eu não tenho mais nada para aprender, né? E já a gente descobriu que não. Hoje, ainda mais com as pessoas cada vez com idades, né, maiores, indo com uma longevidade maior, a gente tem que sempre estar pronto para aprender. Tanto que eu fiz um curso agora no MBA lá do Leandro Carnal, que era exatamente isso, era Long Life Learning, né, que ele ensinava técnicas para aprender sempre, né? Que ele diz exatamente isso. Não tem momento em que você não possa aprender algo novo. Sempre você vai poder, né? Sempre que você está aberto, sempre que você não acha que é o dono da verdade, né? Ou seja, sempre que, como, né, Aristóteles lá, Sócrates na historinha lá, eu sei que nada sei, né? Mas como que ele sabe que nada sabe? Então, são coisas interessantes para a gente pensar. E um cérebro básico, ele fala assim, eu errei já da primeira vez, não vou continuar isso daí. Já o super cérebro olha e fala assim, cara, eu vou continuar porque eu quero aprender, nem que seja pelo desafio de aprender algo novo. Então, isso está um pouquinho ligado com uma palavra que foi muito ridicularizada nos últimos tempos, que é um tal do mindset. Né? Um mindset mais criativo, mais de desafio, de aprendizado, e um mindset um pouco mais que te restringe, né? Ou seja, quando eu errei, eu errei, não faço mais, e quando eu estou velho, eu não tenho nada para aprender. Então, a gente tem que lutar contra isso. E como seria meu cérebro professor-aluno, né? É uma coisa muito doida. Já tiveram professores na vida de vocês que fizeram toda a diferença na vida de vocês? E como eles eram? Eles eram assim, tipo, na média, ou eram os professores meio loucão, assim, tipo que... Ou loucão eu digo assim, diferente. Então, ou seja, assim como para ser pai, para ser amigo, para ser tudo na vida, nós precisamos de ter pessoas que nos aguçem a curiosidade. Porque, afinal, ninguém quer ficar do lado de alguém que conta a mesma piada, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que já estão ficando chateadas com a minha piada lá, quando eu falo que os texugos não tem mundial, igual um determinado time aí e tal. Tá dando quase briga, vou ter que mudar de piada. Por quê? Porque eu contei tantas vezes que tá perdendo a graça, vou ter que inventar outra, né? Mas é mais ou menos isso. Imagina você viver... Não? Tem uma outra que é melhor. Eu descobri esses dias na trilha como a gente diferencia a cobra coral falsa e a verdadeira. Quem sabe essa que eu já falei? Ninguém sabe. A verdadeira, quando tu chega e pergunta para ela assim, o Palmeiras tem mundial? Ela fala, não. A falsa, ela vai dizer, claro que tem. Então é só fazer essa pergunta no ouvidinho da cobra que vocês vão descobrir. Agora conta isso 1 milhão de vezes que você vai ver como fica engraçado. Então, ou seja, existem professores, existem pessoas que fazem toda a diferença na vida da gente porque eles aguçam a nossa curiosidade de querer saber mais, né? E o nosso cérebro é igual. Só que qual é o grande problema ou a grande vantagem? Não existe alguém lá fora dizendo, olha, vai lá e faz isso.
É a gente mesmo que faz. E o pior, nós estamos na mesma postura de alunos e professores. Então, nós somos o professor e o aluno do nosso cérebro. Então, quer dizer, se eu estimulo o meu cérebro a procurar coisas novas, naturalmente ele vai ficar motivado. E a triste notícia é, o nosso cérebro não é motivado ao novo, assim, de forma nativa. O ser humano, ele nasceu para ser acomodado, ao máximo que ele puder. Vocês entendem? Porque, assim, a gente não queria ter que trabalhar. A gente não queria ter que batalhar pelas coisas. Vocês entenderam? Mas a gente teve que aprender. É bem o que está escrito lá no finalzinho, né? E aí tiveram que trabalhar, lá no Gênesis, né? Ser sustentados pelo seu próprio suor e tudo mais e tal. A gente não estava afim. A gente já tinha vislumbrado o paraíso de alguma forma e, de repente, a gente viu que o outro lugar também não era tão bom assim, né? Então, exatamente isso que a gente tem que fazer. Sempre ter uma fome, assim, fantástica de fazer coisas novas. De não ficar acomodado, sabe? De aprender algo novo. Por mais bobo que seja. Vocês entenderam? Pra você ver, tudo é fantástico na vida. Até o TikTok. Você pode utilizar para ficar vendo lá, né? O pessoal fazendo um monte de bobeira, as mulheres lá rebolando e tal, não sei o que e tal. Mas, por exemplo, eu tenho um canal lá que chama Aristóteles para Todos, que o cara explica qual o significado da palavra, da onde ela veio, qual a etimologia dela, qual o radical, da onde que veio as línguas e tudo mais. Você entendeu? Só que assim, vamos ver esse canal e vamos ver um canal aí que faz só humor. Vamos ver quantas pessoas seguem lá, quantas visualizações um tem e o outro tem, né? Ou seja, tudo que não nos faz pensar muito nos estimula mais, porque meu cérebro não tem que atuar tanto, porque a gente gasta energia. E lá na nossa programação está dizendo exatamente isso. Cara, não gasta tanta energia com isso daí. Você tem que sobreviver. Sempre é a batalha de deixar de sobreviver para viver de verdade. Sempre é a batalha de parar de ser animal a viver no automático para ser um ser humano de verdade consciente, utilizando esse neocórtex que parece que somente o ser humano tem. Então a gente tem que utilizar para alguma coisa, tá? Então acho que é aí que vem talvez a parábola dos dons lá, né? Se eu te entrego algo que é muito bom, você tem que fazer isso render. Não adianta deixar enterrado lá esperando eu voltar, porque não vai dar bom. Eu preciso utilizar isso para alguma coisa, principalmente utilizar em favor próprio e aí utilizar em favor de todos. Isso sempre vai existir. Então o cérebro básico diz assim, não há nada que eu possa aprender. Já o supercérebro diz, eu só sei que nada sei. Olha lá que o supercérebro já tinha pessoas lá atrás que tinham. O cérebro básico vai dizer para vocês assim, ó, eu não gosto das ideias novas e uma maneira nova de fazer algo. Já o supercérebro vai dizer assim, cara, eu gosto de ver como eu posso melhorar e aprender no que eu não sei. E eu sou apaixonado às vezes pelo processo, sabe? Acho que talvez por causa do Kung Fu, da programação e tudo mais, às vezes até mesmo quando eu estou no CrossFit, por exemplo, lá, eu quero achar uma transição que seja bonita e harmoniosa entre um exercício e outro. Porque é como se fosse todo um movimento fluido, sabe? Eu quero conectar aquilo. E assim, às vezes eu perco tempo, mas depois que eu achei o processo, eu ganho tempo. Por quê? Porque está tudo conectado. A cabeça é uma bagunça, mas o processo está bem mapeado. Vocês entenderam? Então se eu cair assim, fizer isso, depois eu cair para cá e tal, eu vou fazer assim, né? Porque eu treinei meu cérebro para isso através do Kung Fu. Kung Fu é exatamente isso. E o supercérebro diz exatamente isso, né? Eu quero melhorar, eu quero tornar isso mais eficiente, eu quero tornar isso com a melhor performance. Então é isso que nós temos que buscar. E a gente utilizar o nosso cérebro como usuário, que eu acho que é o mais legal. O que fez eu desistir da informática era o usuário, né? E hoje eu sou usuário, às vezes, de tecnologia, e eu sei dos dois lados, né? Como era difícil para o usuário, às vezes, entender alguma coisa que eu estava querendo dizer, e como é difícil para o desenvolvedor, às vezes, alcançar o que eu quero dizer como usuário, né? Por quê? Porque não existe manual de instrução para as relações humanas. Como eu disse para vocês, às vezes um bom dia pode ser um bom dia, e um bom dia pode ser... Por exemplo, tem uma palavra em espanhol, né? Quando eles vão falar assim, bom apetite, que o nosso era bom apetite, né? Ou eles falam assim, que aproveite. E sempre que parece que eu escuto alguém falando isso, parece que o cara tá tipo, cara, aproveite esse negócio aí, né? Mas olha só, assim, as pessoas falam assim, que aproveite. E para mim sempre vai só assim, que aproveite. Deu para você ver, é uma bagunça, não tem manual de instrução. Do mesmo jeito que eu escutei, talvez outros 10 escutaram e falavam, nossa, que legal, o cara foi super gentil. E para mim, não. Aquele que aproveite parece assim que lá dentro da cabeça ressonou e falou assim, meu Deus, né, cara, para que fazer isso? Melhor passar e ficar quieto. A gente é essa bagunça, né? Então, o nosso cérebro não vem com manual de instrução e ele necessita de uma manutenção física.
Aí a gente pode pensar assim, mas como manutenção física? Através de exercício. Exercício, não estou falando de exercício cerebral, estou falando de exercício do corpo mesmo, para manter toda a máquina bem. Afinal, não adianta nada eu ter uma CPU super potente se todo o resto do computador não está legal, né? Um hardware ali que com chip de processador altamente potente, mas todo o resto pífio, né? E Sócrates já dizia há muito tempo lá atrás que é uma vergonha para todo ser humano, para todo cidadão, não cuidar de si mesmo no quesito físico. Ele dizia que era uma vergonha para si e para a sociedade. Isso lá na época, né, dos gregos. Então, quer dizer, não é hoje que falaram assim, cara, vai lá e cuida do seu corpo porque isso é importante para você. Não, é porque é importante mesmo. E a gente pode lembrar também do álcool, a alimentação, o consumo de drogas, tudo isso, quer dizer, é a manutenção física, eu não preciso disso. Uma das coisas que me enche o saco mesmo é quando as pessoas começam a falar de coisas que alteram a sua realidade. Então, eu não vou nem falar, mas, por exemplo, deixa para lá. Isso é um outro tópico mais profundo, mas que as pessoas ficam, às vezes, viajando aí com experiências. Cara, o cérebro seu já é uma experiência fantástica para você descobrir nessa vida. Aí você vai querer ficar na folia e na ondinha, que tá, algumas ondinhas que estão surgindo aí. Cara, é assim, utiliza seu cérebro. Tu conseguisse usar ele ali, como diziam, os 10%, que é um mito, né? A gente utiliza bem mais do que isso, já estaria ótimo, tá? E tem a manutenção mental. A manutenção mental, ela é a mais fácil, mas também é a mais difícil. Por quê? Porque ela traz as nossas incongruências. Porque, às vezes, eu quero ser uma pessoa com um nível espiritual e de conhecimento muito grande, mas eu não cuido com o que eu vejo na televisão, ou na internet, ou qualquer lugar. Eu não cuido com aquilo que eu assisto, com o que eu leio, com o que eu falo, principalmente com o círculo social em que eu estou inserido, né? E a gente, parece meio clichê aquela história, né, que a gente é a média das 5 pessoas que estão perto da gente, mas é um pouco assim, tá? Então é muito importante que vocês façam essa manutenção. É provado, por exemplo, que o estresse, ele bloqueia, por vezes, o neocórtex. E é isso que faz a gente ser agressivo, às vezes, no trânsito. Todo mundo lembra daquele filminho do Pateta? Que quando ele pega o carro, ele se transforma assim. Tem uma galera que é nova, nem sabe o que é o Pateta, eu acho. Mas procurem depois no YouTube, tá? Tem um filme do Pateta lá que ele tá assim, todo felizão, e quando ele entra no carro, ele se transforma no demônio, assim, tá? Tipo assim, se o cara buzina pra ele vai lá e tenta passar por cima do outro carro. Então é isso, tá? A gente tem que ter bons hábitos de higiene mental também, como usuário, para poder fazer com que esse cérebro se desenvolva, tá? Eu tenho um super cérebro. Então, o cérebro do básico, ele diz assim, ó, eu perdi o controle numa situação. Né? Principalmente no trânsito é fácil, né? O cara, sei lá, te dá uma fechada, você parece que você quer ir pra cima daquele cara e não sei o quê, e vai dar briga. E se os dois parar, vai dar briga mesmo. Por quê? Porque é uma situação de estresse tão grande que nos traz que o neocórtex não está funcionando. Ali é uma questão de sobrevivência, e alguém vai ter que bater, alguém vai ter que apanhar, alguém vai ter que correr. Mas aí talvez você vá para o neocórtex e fale, cara, o que eu estou fazendo, né? Deixa isso para lá. Então o supercérebro fala exatamente isso, né? Quando eu percebi a minha perca de controle, eu me distancio do fato, dou aquela respirada e vejo se realmente vale a pena. Ser inteligente espiritualmente não é lutar todas as batalhas, mas é saber escolher muito bem quais são as batalhas que você quer lutar. E se aquele esforço realmente vale a pena. Não sou eu que estou dizendo isso. Em outras palavras, quem te disse isso foi Sun Tzu lá no livro, né? Arte da Guerra. Ou seja, também lá de quase 4.000 anos atrás. Então, se a gente começa a ler, né, dá boas informações para esse cérebro e vai processando isso de maneira mais correta. Então, isso é muito legal. Então, o que eu proponho agora para vocês é vocês pensarem no cérebro num novo tipo de relacionamento. E, principalmente, utilizar esse cérebro, não deixar com que ele nos utilize. Porque quando existe, por exemplo, esse bloqueio do neocórtex e tudo mais, não é mais você que está usando o seu cérebro. Por quê? Para você usar o seu cérebro, lembra do elevador? Tronco cerebral, límbico e neocórtex. Quando você está nessa fase, não é mais você que está usando o seu cérebro, é seu cérebro que está te utilizando para quê? Para garantir a sobrevivência. Uma sobrevivência que você nem sabe se está sendo ameaçada ou não. Já pararam para pensar nisso? E agora tentem puxar na memória de vocês, não vou dizer nem durante a vida, o ano, no dia de hoje. Quantas vezes você acha que o seu cérebro se utilizou de você para te manter vivo, criando fantasmas que nem existiam? Nenhum? Uma vez? Mas, né, que nem dizia o Enéas lá do 300, o Enéas não, como é que era? Sei lá, esqueci o nome do cara. Não, um pouquinho mais, 300?
mais um pouco. Vão ser 500? Mais um pouco. Vão ser 10 mil? É por aí, mais ou menos, né? A gente às vezes nem sabe, nem tem a conta, porque primeiro a gente nem tem consciência. Mas hoje eu consigo... quem tem filhos é fácil. Eu estava com o Miguel hoje, antes do Kung Fu, o meu cérebro me utilizou pelo menos umas 10 vezes, porque eu dei a máscara na mão dele, ele entrou na aula sem a máscara, aí quando ele foi buscar a máscara, ele esqueceu a garrafa de água, aí ele não lembrava onde estava o Crocs dele, eu achei que ele tinha ido até sem Crocs e de meia na rua, e no final da aula ele achou tudo. A minha vontade de sistema límbico, esse tronco cerebral, era falar, filho de Deus, como é que você não consegue focar se eu te dei a mão, né? E eu já estava assim a ponto de virar o pateta, né? De virar o porco espinho, que eu falo para ele, porque eu respirava assim, eu falava, calma, cara, ele não tem que aprender com você gritando, vamos lá, depois você conversa com ele com calma, né? Então é assim, tem que ter muita paciência e muita calma. Mas a gente tem que entender que o nosso cérebro, então, às vezes tende a nos usar para garantir a nossa sobrevivência. E a grande luta, talvez, da inteligência espiritual, da tua inteligência espiritual, junto com a inteligência intelectual e a emocional, você não está mais sobrevivendo. Você está vivendo. E para viver, você precisa viver em plenitude. Vocês entenderam? Então, vamos pensar o seguinte. Sempre o nosso cérebro, quando está aprendendo algo ou fazendo algo, ele vai ter processos, ciclos de feedback. Vocês já imaginaram como a gente acha um programa num sistema de computador? É um processo chamado debug. Debug seria tirar os bugs, né? Seria tirar as joaninhas, os insetos, as coisas que não estão funcionando. Então, o que eu faço? Eu executo uma primeira vez, coloco os dados e vejo se aquilo deu certo ou não. Quando dá erro, eu vou na tela, linha por linha do código, rastreando o que aquela variável está me trazendo. E ali, às vezes, eu vou chegar num ponto que estava lá, assim, aqui tinha que ser isso menos aquilo, eu coloquei isso mais aquilo. Ah, peraí, mas era para dar 10 aqui e aí deu 15. Opa, o erro está aqui nesse sinal. Então, com o nosso cérebro, quando algo dá errado daquilo que a gente gostaria que fosse o resultado da situação, a gente faz um debug cerebral. Eu vou linha a linha do que aconteceu, pensando, e tal, e tal, e tal, e aí eu tenho um ciclo de feedback. Quando a situação acontecer de novo, o que eu faço? Opa, a outra vez eu tentei e dei um erro ali. Vamos executar de novo. Aqui, ó, atenção, não faz desse jeito, faz desse jeito. Ah, continua dando erro. Eu vou lá e verifico todas as variáveis de novo para verificar onde está o erro. Então, eu proponho exatamente isso, um debug cerebral, sabe? Entrar no modo debug. O modo debug é isso, tá? Eu parei de executar e eu estou analisando linha a linha do código. Às vezes um código vai ter lá, sei lá, 50 linhas num procedimento ou numa função. E eu vou ter que analisar uma por uma. E essa função vai estourar numa outra função e tal. Quer dizer, às vezes eu vou analisar no final do dia, sei lá, 1000 linhas de código fácil. Tá? Então façam isso também nos relacionamentos, no trabalho, em tudo, todas as relações que vocês forem ter, às vezes é necessário um debug. E às vezes, até no relacionamento com uma pessoa, às vezes numa conversa, o debug tem que ser com a outra pessoa, do tipo, eu falei tal coisa, o que você entendeu? Ah, entendi isso. Eu falei, bom dia, o que você entendeu? Entendi isso? Eu falei, que aproveite, o que você entendeu? Entendi, né? Eu entendi que você está falando para mim aproveitar essa comida. Mas o que tem? Não, estava só falando para você aproveitar, que você tem um bom apetite, como diz na sua língua. Vocês entenderam? Ou seja, a partir de... Ah, tá, calma, entendeu? Então, um debug, né? Teve uma amiga nossa que falou assim, se tal pessoa me der flores, eu já sei que ele aprontou algo, e eu já vou ficar brava e tal. Aí é a hora de fazer um debug muito sério, tipo, eu tô te dando flores porque eu fui no mercado, achei elas muito bonitas e lembrei de você. Não porque necessariamente pode ter acontecido um erro. Então, lembrar que esses ciclos são adaptáveis, eles são inteligentes, e nós temos que utilizar a nossa inteligência. Lembrem, somos seres inteligentes. Então, por favor, utilize a inteligência que Deus deu a cada um. Deus, o universo, sei lá, aquilo que vocês acreditarem. O nosso cérebro sempre busca o equilíbrio das coisas, tá? Então, toda vez que há uma descompensação, uma desinteligência entre partes, ele tenta compensar aquilo para o que é normal. Então, assim, deixem às vezes o cérebro de vocês agirem, né? Ele vai entrar na homeostase, que a gente chama, ou seja, todo o sistema, tudo sempre está indo para o caos, e o nosso cérebro tenta achar um ponto de equilíbrio. Ele sempre tenta colocar você numa direção que você já conhece de conforto. É diferente de estar na zona de conforto, tá? Significa simplesmente que as coisas estão voltando ao seu normal. E nós devemos, principalmente, monitorar o nosso nível de consciência. Porque, geralmente, a gente consegue ter
no nosso dia a dia, a gente monitora vários níveis de consciências diferentes, né? Eu estou aqui, mas eu sei que o ar-condicionado está ligado e está uma temperatura gostosa, mas ao mesmo tempo estou falando com vocês. Ou seja, mas qual que é o meu foco? Meu foco é continuar dando aula. Mas se eu estou aqui, de repente a temperatura sobe para 45, 46, 60, mesmo não estando focado naquilo, o meu foco vai para aquilo. Até vi uma coisa muito legal do professor Mário Cortella, que ele dizia o seguinte: prioridades não existe, vamos dizer assim. Prioridade é uma palavra que existe no singular. Quando eu tenho muitas prioridades, significa que eu não tenho prioridade nenhuma, porque eu tenho que ter uma prioridade. A minha prioridade está em dar aula. A partir do momento que algo externo acontece, que meu sistema, né, periférico começa a ver, eu tiro a prioridade daqui e passo para lá. Mas eu não posso ter uma lista de prioridades, eu tenho prioridade. O que é importante, deve ser feito naquele momento. Então, lembrem que todas as características físicas que existem no mundo, a forma que vocês me veem, a forma que eu vejo vocês, que eu vejo a mesa, a luz, que eu sinto, o frio e tudo mais, o calor, os sabores, né? Tudo isso é criado por quem? Pelo meu cérebro, né? Tanto que tem uns caras que são teimosos que tu falar, né? Que um lápis é um lápis, e ele falar que é uma pedra, vai ser uma pedra, não adianta. O cérebro dele tá focado nisso, ele precisa acreditar que aquilo é uma pedra. E prova disso é o seguinte, né? Às vezes nós partilhamos da mesma realidade, mas uma pessoa, às vezes, com um déficit cerebral, por alguma doença, né, que degenera o cérebro, ela vê a mesma coisa, mas ela não acredita que aquilo é a mesma coisa. Olha só como que o nosso cérebro cria tudo, né? Então, por isso que a gente precisa entender que é o nosso cérebro que cria tudo. Então, ter ele como aliado, ter ele como ferramenta, me ajuda tudo demais. Não com as coisas que são da realidade que nós compartilhamos, que é certo para todos, mas para aquilo que tange um sentido subjetivo das coisas, né, da interpretação do outro. Se eu consigo utilizar meu cérebro para explicar muito bem o que as coisas são para mim, a forma com que eu realizo aquilo dentro de mim, fica mais fácil para o outro entender. A gente tem que entender que a comunicação é 50% de cada um, né? Não é só porque eu falei que eu tenho que me dizer assim agora que se lasque, né? O outro que entenda o que eu falei. Não, eu tenho que explicar de uma maneira que ele consiga entender. E principalmente a gente tem que entender que a mente é a fonte da consciência. Já pararam para pensar nisso? Não é o cérebro. Às vezes as pessoas falam assim, mas ele está consciente porque há uma atividade cerebral. Não. Isso é um sinal físico, um sinal biológico. Mas, tanto é isso, né? Às vezes a pessoa ela não tem morte cerebral, mas ela já não está mais lá. Né? Ela não tem um nível de consciência. E a consciência que nos assusta tanto, né? A gente quer viver para sempre, a gente quer viver para sempre. A gente não gostaria que a nossa consciência deixasse de existir. O nosso corpo a gente sabe que vai morrer, mas assim, para onde vai a nossa consciência? Esse é a grande lacuna, né, do conhecimento humano. Eu quero saber para onde eu vou depois. Aonde essa coisa que existe aqui dentro, que não é o meu cérebro, é a minha mente, a minha alma, não sei, para onde que ela vai depois? Será que eu vou me reencontrar com aqueles que eu vivi? Será que eu vou virar uma energia e não vou ter mais corpo? Vocês entenderam? É tudo isso que permeia o ser humano. Então, nós devemos utilizar o nosso cérebro enquanto vivos e não permitir que o nosso cérebro nos use. A palavra não é nem utilizar, nos use para garantir sua sobrevivência de coisas que talvez nem realmente existam. Então, exatamente isso que nós temos que fazer. Utilizar o nosso cérebro dando comandos, fazendo com que ele processe aquilo que é importante no momento. Pedindo para que ele não se distraia, conversando quase com ele, sabe? É mais ou menos ali como na Trilha do Poder agora, quando a gente tem a parte que eu falo das pessoas se analisarem durante a caminhada, e você tomar consciência do que você está pensando, isso é fantástico, né? E a mesma coisa no rapel, na trilha, numa montanha, às vezes a pessoa está com muito medo, eu falo, isso, aquilo, de novo, como eu falei antes, isso torna tudo mais fácil. Mas o nosso cérebro é tão preguiçoso e ele gosta tanto de pôr a culpa nos outros que geralmente quando algo é fora do normal, a gente diz que a pessoa nasceu com talento, que ela é superdotada, que os genes dela permitiram tal coisa, que o físico dela permite, né? Esse livro até traz um exemplo de uma indiana que ela era capaz de fazer cálculos com 32 dígitos de multiplicação. Então, os resultados eram de 64 dígitos, mais ou menos. E ela acertava um por um, depois do outro.
Alguém assistiu uma série que eu comecei assistindo com a Ana, Gambito da Rainha? Fantástica, gente. Vocês são capazes de fazer contas com 32 dígitos? Quem aí é capaz? Juliana perto, né? Professora de matemática e tal. Mas eu vou perguntar para vocês. Quantas vezes vocês treinaram para fazer cálculos assim? Eu nunca treinei. Também nem tenho muita vontade assim, né? Não é uma coisa que chame a atenção. Vou lá fazer cálculo. Vocês entenderam? Então não tem como a gente querer se comparar com isso. Nosso palco com né? O palco dele com o bastidor nosso é totalmente diferente, né? Mas daí quando eu vejo isso, será que eu tenho que aceitar que o padrão e a média humana é fazer cálculos aí com 4 dígitos e está tudo bem? Porque a gente sempre tende a puxar para a média para baixo, né? Da média para baixo, da mediocridade para baixo. Lembra do poder dessa palavra? Mediocridade. Gostamos de viver na mediocridade porque não chamamos atenção, logo não somos vistos, e não sendo vistos, nós não somos atacados. Nosso ego relaxa, né? E a gente tem um cérebro tão potente, a gente poderia se destacar cada uma numa função e viver todo mundo bem. É simplesmente você ordenar para que quando você ter sucesso, quando você for visto e for atacado, seu cérebro diz, cara, relaxa com isso. Eu sei que não é fácil, é super difícil. Mas a pergunta para fechar tudo isso é exatamente essa. Por que você anda treinando o seu cérebro? Quais são as conversas que você tem tido com ele? E eu não estou nem falando da sua consciência, mas assim, quais são as instruções, os comandos, o que você tem feito para que seu cérebro continue sendo estimulado, continue aprendendo coisas novas, continue realmente se desenvolvendo e evoluindo, né? Porque lembrem disso, tá? Se eu não utilizo meu cérebro, ele atrofia também, né? Existe isso em diversos estudos, né, sobre doenças mentais que dizem, né, exatamente isso. Até as pessoas estão dizendo que uma das formas de se envelhecer melhor é sempre utilizar o nosso cérebro e manter ele ativo. Por quê? Porque daí eu consigo ter uma velhice melhor. E do corpo eu vou mandar depois um vídeo para vocês bem legal de por que a gente tem que manter o corpo em boas atividades e como a gente pode aprender mesmo velho. Depois eu mando esse vídeo lá no grupo, tá ok? Do ANC. Então, basicamente, a pergunta é, para que você anda utilizando o seu cérebro? Quais são as conversas que você tem tido? Né? O que você tem feito de verdade para estimular ele a evoluir e crescer? Porque se a gente for pensar, a grande dádiva do ser humano foi ter um cérebro que permitiu ele ter os venenos que uma cobra tem, as garras que uma águia ou um felino tem, né? A se camuflar. Ou seja, tudo que qualquer animal consegue fazer, a gente consegue reproduzir por causa do nosso cérebro. Porque alguém estimulou, porque alguém buscou aprender e alguém busca. E agora a gente não precisa mais se preocupar em sobreviver. Eu preciso me preocupar realmente em viver de maneira plena. Então eu preciso treinar esse cérebro para ser um super cérebro capaz de fazer isso. Vocês entenderam? Deu para aproveitar alguma coisa? Gostaria que vocês compartilhassem algo, né, do que foi a aula para vocês. Do que dá para tirar aí, talvez como grande lição para cada um. Será que eu posso ter 15 segundinhos da fala de cada um? Começando agora. 1, 2, 3, foi. Vai, Thay. Não, fazer um comentário. Na verdade, durante a aula me deu vontade de fazer vários comentários, mas com relação ao cérebro só, que justamente falam que para evitar as doenças tão temidas hoje em dia, que são mais relacionadas à parte da demência, né? Você tem que estar estimulando o seu cérebro. E aí só lembrar o pessoal que estimular o cérebro não é só deixar ele em atividade. Então, por exemplo, se eu jogo, sei lá, jogo xadrez, e aí eu vou ficar a vida inteira jogando xadrez. Eu estou, de alguma forma, em atividade. O meu cérebro está em atividade. Só que ele não está aprendendo algo novo, então ele não está tendo por que abrir caminhos diferentes. Então, a informação no cérebro é como se um neurônio passasse para o outro, né? Então, são caminhos. Quando eu aprendo algo novo, algo diferente, eu abro atalhos para chegar, às vezes, no mesmo lugar. E aí, quando eu tiver, por exemplo, um derrame, ou algum trauma, ou alguma coisa que lese determinado lugar, se durante a minha vida eu fiz vários atalhos, eu estimulei o cérebro para aprender coisas diferentes, provavelmente a sequela que eu vou ter vai ser menor, eu vou conseguir manter
pelo menos grande parte da atividade essencial para o meu dia a dia. Agora, se eu não fiz isso, eu não tenho aquele caminho aberto, então vai ser muito mais difícil, depois que você já tem um trauma, uma sequela neurológica nesse sentido, é muito mais difícil aí você abrir novos caminhos. Então, o paciente, às vezes a gente fala, Alzheimer, né? Hoje se fala tanto. Então tem que ler, tem que fazer jogos, palavras cruzadas e tal. Não, mas se ele faz isso como rotina, se esse é o trabalho dele, se esse é o hobby dele, um dos hobbies dele, e é só aquilo ali, então, assim, vai fazer outra coisa diferente, pega um livro de conteúdo diferente. Então, eu fui professor de matemática a vida inteira, então eu vou ficar fazendo conta para estimular o meu cérebro? Não, pega uma coisa diferente, porque esse caminho já está aberto, então tem que tentar abrir outros, né? Ou seja, nosso cérebro é mais ou menos como as relações humanas, tá? Quanto mais conexões você tem e você cria, mais fácil de você viver. Basicamente é isso. Próximo. Quem mais? Por isso que a gente precisa falar na aula, porque se a gente não está acostumado a falar na aula, a gente está treinando uma capacidade nova. Eu ia falar justamente isso, tem que usar o cérebro, nem que seja só para falar alguma coisa, né? Mas como sempre, assim, a gente vai se dando conta do quanto a gente é rico, né, de capacidade e só não usa, né? É mais prejudicial, assim, do que a pessoa ser, por exemplo, um milionário e nunca saber que tinha aquele dinheiro na conta. Então, ele vai viver uma vida de privações sendo muito rico. E a gente vive isso só porque não usa o que está à disposição todo dia. Então, acho que o maior inimigo é justamente um próprio mecanismo do cérebro de poupar energia. Então, a gente automatiza as coisas com esse objetivo, mas não é que é para a gente não utilizar, é justamente, se isso está estabelecido como um método eficaz, não gasta energia com isso e gasta energia gerando novos pensamentos. Mas aí a gente não faz isso, né? A gente fica repetindo o mesmo ciclo lá, a velha rodinha dos hamsters lá a vida inteira querendo resultado diferente. E o primeiro movimento, né, assim, eu falo que quando a gente começa a mergulhar em autoconhecimento, buscar fortalecer as inteligências múltiplas, o primeiro movimento geralmente é disruptivo, é difícil porque é algo, como a doutora estava dizendo ali, não é algo que não está dentro do teu mindset a mudança, então a resistência é maior. Mas depois que você treina isso, como qualquer coisa que a gente treina, vai virar excelência, né? Como você citou, ou seja, eu já tenho a nova possibilidade como escolha. Então, eu vou buscar pão por uma rua diferente, eu vou fazer... O cérebro vai percebendo benefícios no novo, e aí a gente vai ficando mais aberto para isso. E a trilha faz muito isso com a gente, né? A sensação da experiência do novo, ao mesmo tempo que gera medo, mas ela gera um prazer muito grande. Então, você começa a se liberar para viver novas experiências, mesmo que você não saiba o que é, né? Isso é muito bacana. Mais alguém? Posso falar de novo? Pode. A Érica falou agora da trilha. Lembrei que eu queria ter falado no começo. Eu achei muito interessante a última trilha que eu fui, que foi o desafio Hidra, né? Hidra. Ou desafio cada coisa da sua vida. Isso, Juliane, cuida da sua vida. Eu achei muito interessante porque a gente tinha tido a aula antes, né? E até durante a trilha eu percebi várias vezes o que tinha sido falado na aula anterior. Eu tô cheia de hematoma nas pernas das vezes que eu caí, e eu percebi que todas as vezes que eu caí foi porque eu fui prestar atenção em alguma coisa que não tinha a ver com a minha vida, né? E terminei a trilha. No final eu senti que ela pesou um pouco, sabe? E aí eu cheguei em casa morta, domingo estava imprestável, fiquei o dia todo meio descansando, então fisicamente
eu fiquei quase destruída, né? E aí a parte engraçada, porque na segunda-feira, quando eu acordei e fui trabalhar, apesar de todo aquele desconforto físico, a sensação que eu tive foi de que aquele sábado e aquele domingo tinha passado, sei lá, umas 2 semanas de descanso. Parecia que eu não trabalhava umas 2 semanas, entende? O físico ainda estava podre, mas mentalmente eu estava tão leve que o meu trabalho foi melhor durante a semana. E eu acho isso uma coisa muito louca, né? Sim. Porque geralmente eu costumava fazer diferente, então eu me sentia cansada, então eu evitava a atividade física mais extenuante, porque eu pensava que isso ia piorar o meu cansaço. É E melhor. nessa trilha foi uma das trilhas que me fez ter melhor essa noção de que nem sempre isso acontece, né? Sim. A trilha foi tensa, no final eu olhei para a Tati lá do lado, eu olhei e falei, meu, eu nem gosto tanto assim de água, o que que eu vim fazer no desafio Hidra, né? Tipo, É isso. mas foi tipo uma das melhores sensações, sabe? Achei muito legal. E a forma como a nossa mente, eu acho, consegue às vezes dar aquele reset, né? Tipo aquela descansada, assim, tem um pouco a ver com o que a gente falou hoje na aula, né? Sim, você precisa, né, ter uma, como usuário do seu cérebro, tem que fazer a manutenção dele, né? É isso daí. Quem mais, senhores e senhoras? Afinal, só senhoras, né? Eu estava ouvindo a Lucilena Galvão ontem e teve um determinado momento que ela falou assim que quanto menos consciente você está do que você está vivendo, quanto menos você utiliza a sua consciência, mais suscetível você é às interferências do externo em relação a você. Então você não consegue fazer esse lado crítico, você só sobrevive, né? Você só reage ao que te atinge. Reage. Então, eu acho que o objetivo é esse, né? O objetivo é você estar muito consciente do que você está vivendo, do que você está passando, para daí você conseguir até se blindar, até se proteger de determinada maneira. Não porque você precisa sobreviver fisicamente a isso, mas porque você tem que manter uma integridade. Então, eu acho que esse ponto assim, Lá. Sai de perto do seu irmão. Cara, hoje você tá me decepcionando na parte da noite. Sai de perto da sua irmã. Senta lá naquele Ia canto. sair do áudio do Leandro. Mas, ó, é o exemplo, entendeu? É o Foi exemplo. ótimo. mas ele assistiu a aula, né? Ele assistiu a aula aqui, ó, de gaiato. Aqui, Eu participei da aula, mas eu tenho que manter a ordem e a organidade Manter a nessa ordem. casa. É isso que a gente Achei que tava era falando quase- dos filhos, cara. Chega uma hora que você tem que ter essa calma, entendeu? Olha, cara, você tá passando do limite e tal. Então, nada mais, né, melhor do que isso, olha aí. Viu como é que Ganhei a é? estrelinha. Ainda bem que eu tava sem chinelo. Enfim, mas do que a Tayla falou, assim, eu acho que seria legal se o Dom conseguisse fazer uma complementação aí sobre essa parte do cérebro. Eu também sinto muito isso. Eu também senti muito depois do rapel, assim, a sensação que eu tinha saído dias de férias e o meu corpo estava muito cansado, mas mentalmente estava muito descansada. Acho que talvez fazer essa ligação seria legal. Gostaria É, de ouvir um pouco mais sobre isso. eu acho que isso vem do fato de vocês estarem felizes. Simplesmente isso. A felicidade é o melhor remédio que existe. Não tô dizendo assim que vocês vão ficar 100% felizes na trilha. Tem coisas que vocês não gostam, né? Só que ali você está num estado dissociativo tão grande, primeiro, de quem você é. Eu não tenho profissão, não sei, né? Tá todo mundo igual. Mas às vezes você vai querer agir um pouquinho diferente porque você acha que é um... Daí o guia fala, viu? Todo mundo junto. Se não passar pela lama, não ganha azulejo. Você fala, puta, vou ter que passar pela lama. Quer dizer, você faz tudo que você não está afim de fazer. E às vezes o que seu cérebro precisa é isso, é ser estimulado porque você está fazendo tudo que você não quer fazer. Se você olhar e pensar bem, né? Um louco chega para você com um par de cordas e fala assim, vou te amarrar aqui. Beleza, desce. Aí você olha para a cachoeira, você enfrenta qual medo? O principal medo, o medo de altura, que já é um medo nato. E aí teu cérebro fala, cara, eu não vou descer, não. Você tá bem doidão mesmo. Vai ser legal. Vai mesmo? Vai. Aí de repente você tá descendo, você... Nossa, cara, que bacana. Quando todas as expectativas do que meu cérebro dizia, tá sendo divertido.
Ah, mas eu não gosto de água. Cara, né, a vibe do grupo estava tão bom naquele sábado que eu adorei ter ido da trilha. Então a gente entende que não é sobre as coisas, mas são de novo sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? Talvez se você tivesse, por exemplo, num outro ambiente, você nunca faria um rapel, porque você vai olhar e falar assim, cara, não dá, meu. Tipo assim, o cara lá é loucão, olha o jeito que ele se veste. Quer dizer, é todo um contexto. Imagina se eu apareço lá que nem um hippie com aqueles cabelão, assim, uns dread, e falo, cara, desce esse negócio aí, né? De repente aquela fumaça subindo. Você fala, cara, eu não vou descer, entendeu? É totalmente diferente. Só que principalmente assim, a gente não diz ali, né, que o cérebro adora fazer coisas que são diferentes e que não estão dentro do seu normal. Cada trilha é isso. Quando você vai fazer uma atividade física, seja uma academia, ou seja, algo que te traz prazer, entendeu? Que você gosta de fazer, que você está no meio de boas pessoas, né? Por que às vezes a academia é tão difícil fazer sozinho? Porque o cara precisa ter um nível de dedicação e de disciplina muito grande. Por isso ele contrata um personal. Às vezes o personal vai lá só para ficar lá dele, cara, vamos, bora, né? Tipo, vamos lá, dá o sangue. Por que, por exemplo, eu gosto de CrossFit? Todo dia é um estímulo diferente, né? Eu estou fazendo o mesmo exercício, mas uma sequência diferente, num trabalho que é metabólico, às vezes, que é de força, que é de ginástico, ou seja, e tem a galera em volta. Puta, aquele cara tá mais rápido que eu. Vamos lá. Cérebro, por favor, aumenta não sei o quê. Aí, não, mas hoje eu não tô afim. Eu vou dar intensidade, vocês entendem? Então, quer dizer, toda hora tem um estímulo diferente. Pô, Dom, mas você fez milhares de vezes. Eu não sei quantas vezes eu fiz o Poder da Agora, mas deve ter sido mais de 500, 600 vezes, eu imagino. Pô, você não cansa? Claro que não, cara. Teve essa última trilha que tinha uma menina lá que ela chorou assim, do jeito que eu fiquei assustado. E eu falei, cara, se ela tá assim, significa que pegou, sabe? Que ou vai melhorar ou vai piorar. Só que se ela estivesse em casa, nada disso ia acontecer. Então, melhor que seja aqui. Vocês entenderam? E a amiga dela abraçava ela, e meu Deus, a gente tá junto. Eu falava, meu Deus, olha que massa, né? Então, é isso, vocês entenderam? A Lia chegou do rapel, meu Deus, eu adorei fazer esse rapel. Né? Eu lembro dela dando aqueles saltinhos no Team Six, a galera morrer dela. Isso aqui é muito legal, meu Deus do céu, obrigado. Tem coisa melhor do que isso. Quando vocês voltam numa sensação quase de criança, porque vocês esqueceram todas as drogas que fizeram, né? Tirar aqui parte do meu cenário. E simplesmente se apegam àquilo que é mais importante, que é viver de maneira plena, sem. Vocês não estão mais sobrevivendo, porque o perigo já foi. E vocês ultrapassaram a linha do perigo e voltaram, entendeu? É mais ou menos como ir buscar os lobos e voltar com as peles dele, coisa que acontecia lá na antiguidade, né? Você vai ser considerado um homem e um membro ativo da sociedade quando você for lá e caçar o seu lobo e voltar com a pele dele. E o cara voltava. E os que não voltaram? Bom, aí já é outro papo. Né? Mas quem voltou se preparou. E é a mesma coisa que acontece com a gente até hoje, né? Vocês foram além do desconhecido. Eu postei, né, uma imagem que dizia isso, né? O ser humano, quando ele para de se preocupar somente com a sua sobrevivência, ele vira um explorador do desconhecido. Isso faz com que ele tenha uma outra vida. Quantas pessoas vão ter, às vezes, no Instagram, no Facebook, né? Todo mundo tem aí, fotos como as que vocês têm. Isso o nosso ego adora também. Meu Deus, cara, postei uma fotona descendo lá e eu dando os pulos na cachoeira, desenho de rapel. Tudo isso é muito legal e por isso que realmente zera vocês. Né? Os japoneses chamam de banho de floresta lá. Tem os caras que pagam uma fortuna para fazer um banho de floresta. A gente tem ali, ó, por 60, 80 reais, tem gente que acha caro, hein? Entendeu? Mas que eles não conseguem ver o valor que vocês estão vendo. É isso, eu acho. O povo vende ar livre dentro de pote para ter a sensação de respirar um ar puro. E só isso, só que a gente está lá naquele ambiente já começa a mudar toda a física química do organismo, né? Buscar a essência, isso aí é surreal. O corpo aguenta qualquer coisa, a mente é que precisa de refrigério. Refrigério, exato. É por isso que muita gente, quando faz exercício físico com esporte, sente-se exatamente da maneira que vocês descreveram, né? Ela se sente descansado. O corpo está extremamente cansado, mas a cabeça está livre, está leve. Por quê? Porque nós precisamos, às vezes, dar um tempo do processamento do cérebro. Imagina uma máquina que funciona 24 horas por dia, sem parar, e sempre está focada em fazer com que você sobreviva. De repente, ela sai um pouco, você se diverte, e fala, que legal, tive um... É mais ou menos como pais com filhos, eu sempre digo isso, né? Não é tão bom quando alguém fala assim, viu, posso dar uma voltinha com o seu filho ali e tal? Fala, pode ir, pode uns 3 dias e tal, daí...
Aí passa 2 horas, você já está assim, ah, não, meu Deus, que saudade. Vocês entenderam? É exatamente isso. É essas coisas aí, né? Às vezes a gente fala assim, pô, não queria nem ter tido, mas se eu não tivesse tido, meu Deus, né? Graças a Deus que eu tive. Então, é basicamente isso, né? São as coisas que a gente gera atrás da nossa cabeça. Alguém mais? Eu só queria falar uma coisinha. Pode falar. Na verdade, assim, tem a questão, nas trilhas tem a questão da, sei lá, bioquímica mesmo, da liberação dos hormônios pela atividade física, que daí poderia até se assemelhar com o que acontece na academia e tal. Mas eu acho uma coisa mágica, daí tem a coisa do se desafiar e conseguir fazer aquela atividade, né? Mas também tem a questão de estar presente no momento presente, que é muito necessária numa atividade diferente ou de risco, por exemplo, assim. Eu consigo perceber mais em algumas atividades, em algumas trilhas ou rapel, eu acho que a gente acaba tendo mais essa sensação do reset, que a Tayla falou, quanto maior é a necessidade de a gente estar atento no momento presente. Daí é aquilo que está escrito no... Maior o risco, né? Isso. Que daí é o que está escrito também naquele livro do Poder do Agora, né? Que várias pessoas utilizam atividades de risco, sei lá, paraquedismo, Fórmula 1, enfim, algumas atividades que exigem que você esteja plenamente consciente do momento presente para que você se mantenha vivo. Exato. Então, a gente desliga do piloto automático, igual a Tayla falou. A trilha de sábado, ela foi um exercício mental, assim, para a gente que estava lá, lógicos e mentais, porque o tempo inteiro o nosso corpo precisava estar fazendo ajuste biomecânico e tal. Por quê? Porque o terreno era estranho, porque a água era estranha. Então, assim, chegou um momento, sei lá pelas 5 e pouco da tarde, que eu estava exausta, assim, porque a gente tem que ficar se controlando o tempo inteiro. Não é uma resistência, sabe? Você não tem que ter resistência de ir lá e caminhar 50 quilômetros. Sim. Mas tem a questão do corpo mesmo, porque a cada passo é um terreno instável. Aí quando a água está quando está um pouquinho mais fundo, fica mais pesado um pouco para caminhar, mas em contrapartida dá a segurança de que se você cair, você não se arrebenta nas pedras, e fica mais leve se você cai, você não cai tabacado no chão, como dizia a Trevinha. Então, assim, aí a Tayla aproveitou para fazer banho de lama, porque eu acho que ela viu em algum lugar que rejuvenescia. Não sei se foi por isso que ela entrou até o pescoço na lama, mas acho que foi. Porque emagrecia, sei lá. Sempre essas duas coisas. Se rejuvenescer ou emagrecer, todo mundo quer. Então, daí outra coisa, assim, tipo, o rapel do lenhador, eu não fui, acabei não indo, mas é uma atividade de um risco maior, entende? Então, a adrenalina que libera nesse momento de você olhar a água, a altura e tudo, eu acho que realmente é fantástico, assim. É totalmente diferente de a gente ir para a academia ou fazer alguma outra atividade física simples, assim, né? Porque é um composto de coisas. Na verdade, é muito bom mesmo. Show! Quem mais? Eu não tenho assim uma experiência tão grande nas trilhas, né? Mas a questão da trilha do Poder do Agora aconteceu algo mágico para mim, principalmente na segunda que eu fiz. Eu consegui, para mim, estar no estado de presença nela inteira, porque minha mente tem 3 estágios, geralmente: o de ansiosa, muito ansiosa ou extremamente ansiosa. Principalmente eu estou no momento presente. E eu consegui ficar, eu consegui ir para a trilha, pensando na trilha, ficar na trilha, e observar tudo que acontecia à minha volta, até mesmo porque tudo tudo, para mim, é extrema novidade, o risco, até eu não sou muito medrosa nisso, mas assim, o cuidar para não me estabacar no chão, o cuidar para não desmoronar, o medo, então assim, mas eu consegui estar presente. Eu fui me dar conta, quando a gente terminou a trilha, que eu não tinha pensado no que eu tinha que fazer, eu tinha ainda que chegar, trabalhar, fazer algumas outras coisas que eu geralmente estaria fazendo antes, né? A minha mente.
E a segunda, a primeira foi assim, mas a primeira era tudo novidade, era natural. E a segunda é assim, eu fiquei muito feliz de estar lá o tempo inteiro, sentindo a presença mesmo, sabe? Foi muito legal. E agora, ouvindo esses relatos das meninas que fizeram essa trilha numa novidade, imagino que realmente é isso, cada vez é algo diferente. E você experimentando as tuas ações, as tuas reações, né? E vai crescendo mesmo, né? Vai evoluindo. É isso, é bacana porque é aquilo que eu costumo falar, né? Não é que você está fingindo ser algo que você não é, você está treinando para ser aquilo que você deseja ser. Então, se eu sou uma pessoa um pouco mais quieta, eu posso chegar lá, ninguém vai saber, eu posso ser o palhaço do dia. Se eu sou o palhaço do dia, eu posso virar o filósofo. Por quê? Porque ali é mais ou menos que na legião estrangeira, entendeu? Eu não pergunto o teu nome, não peço teus documentos, de onde você veio, nem nada. Você pode assumir a identidade que você quiser, entendeu? A partir daquele momento é vida nova. E essa questão de estar presente, ela é super legal, porque, gente, vocês vão poder fazer o Poder da Agora, sei lá, 50 vezes. Sempre você com 50 pessoas diferentes, você vai estar diferente, né? Aquela questão do Heráclito lá de o homem não entrar 2 vezes no mesmo rio. O rio vai ser diferente nesse caso, né? Não vai ser a mesma água. Quer dizer, tudo, todas as variáveis, quase todas elas estão diferentes. A única constância a única constância é que a gente não vai ser a mesma. Se Deus quiser, a gente também não vai ser a mesma pessoa, né? A única constância é que talvez fisicamente você seja o mesmo, assim, na sua forma de identificar, tipo, você é você, né? Mas as mulheres, se der uma maquiada um pouquinho diferente, talvez a gente já não reconheça. Então é bem doido. Hoje em dia, se colocar a máscara ou trocar a máscara, daí já resolve tudo, né? Não, aconteceu hoje. Eu já vi um cara no estacionamento que é, assim, super conhecido meu. Cumprimentei ele. Sabe quando eu vi que ele passou esse cara? Quem que era? Eu tava de boné, de máscara. Não tava com a camiseta dos Trackers, tava do Superman. Pelo Superman, ele deveria ter me identificado, né? Mas não deu certo. Mas, se vocês verem, acontece, né? É bem assim mesmo. Mas é legal ouvir tudo isso de vocês, porque demonstra, primeiro, que quando eu pensava nas trilhas, e principalmente no Poder da Agora, eu queria que ela fosse um senso prático da inteligência espiritual, tanto que eu levava alguns alunos para lá. Tem alguns alunos que são a Fran lá, que é curva, né? Ela fazia as aulas comigo. Só que eu percebi que poucas pessoas estavam dispostas a fazer. Por quê? Porque mexe com tudo que existe, tudo que é nosso, né? E nosso cérebro não está afim de se transformar, de se mexer. Ele está afim de continuar o mesmo lá, né? O mesmo cara que se esconde toda hora que escuta um barulho alto e que não vai ter coragem de descer da árvore. Vocês imaginam a coragem do primeiro ser humano que desceu da árvore? E do segundo que seguiu ele? E do primeiro que ouviu um barulho alto, em vez de correr, foi lá e investigou o que era o barulho? Então, quer dizer, a gente tem que dar, sabe, a gente tem que fazer jus a essa doação que eles tiveram lá atrás. A gente tem que honrar isso, entendeu? Porque a gente só evoluiu em raça, porque a gente porque houve a coragem de algumas pessoas em descobrirem algo que não existia. Como diz no Star Trek, né? Audaciosamente indo aonde nenhum homem foi. Quer coisa melhor do que isso? Então, nós já exploramos muito do nosso mundo, nós exploramos muito, talvez, do nosso mar, agora estamos aí na parte espacial indo cada vez mais longe. E quando nós, como indivíduos, vamos começar a explorar aonde ninguém foi, aonde somente a gente pode ir. Isso vai ser o mais importante. Vocês entenderam? Então, vão, né, vocês, audaciosamente, aonde ninguém pode ir, que é o mais dentro e profundo e consciente de cada um de vocês. Vida longa e próspera. E cuidem da sua vida. Cuidem da vida de vocês, tá? Princípio básico da iluminação. Cuidem da vida de vocês. Vida longa e próspera. Eu vou acabar, porque senão a aula vai dar realmente 4 horas, né? Eu tinha me proposto a isso, mas eu vi que é melhor fazer aqui, tá? Gente, vida longa e próspera. Até mais.